Bem-vindos ao Conecta, o podcast da Movia, onde a gente fala sobre tecnologia, mobilidade e muito mais para rodovia sem barreiras. E hoje eu estou aqui com o Denis, gerente de automação da Tamoios, gerente de automação e tecnologia da Tamoios, que fez um projeto incrível lá recentemente de implementação de Free Flow. Denis, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por aceitar o convite. E queria começar aqui nosso podcast te ouvindo um pouco mais, querendo saber como você chegou até a Tamoios, como você chegou nesse mercado de concessões. Eu sou sempre bastante curioso, estava te contando aqui antes, né? Eu vim de um mercado completamente diferente, mercado de desenvolvimento de software, sistemas para bancos. E eu queria te ouvir, como você chegou nesse mercado e, de novo, bem-vindo aí. Claro. Realmente agradeço o convite, agradeço o convite da Movia também. Vamos lá, eu estou no segmento rodoviário, vai fazer agora 7 anos, mas eu nasci no segmento de indústria, né? Quando eu me formei, eu sou engenheiro, então eu passei por algumas indústrias, e aí depois, da minha última experiência de indústria, eu fui para um hospital, uma Legal. rede de hospitais, então para trabalhar em operação crítica, e aí depois eu fui para uma grande empresa de concessões rodoviárias, e lá eu comecei desde a área de manutenção para ITS, de automação e elétrica, passando depois para automação, passando para projetos, novos negócios. E aí eu fui para Tamoios. Então hoje estou na Tamoios, vai fazer um pouco mais de um ano. Legal, legal. E, Denis, me conta um pouquinho, sua trajetória aí, passou por bastante coisa e agora, recentemente, acabou de implementar o Free Flow lá na Tamoios. Como foi esse processo de implementação do Free Flow? Eu sei que tem vários desafios. E como foi essa decisão aí, né, de colocar esse projeto Free Flow agora tão recente? Me conta um pouco dessa trajetória sua profissional junto com o Free Flow. Claro. Eu já venho estudando o Free Flow há alguns anos já, né? Então, o Free Flow, na empresa que eu estava anteriormente, eu já estava sempre mergulhado nas tecnologias, nas novas tecnologias que a nossa infraestrutura no Brasil precisa. E Free Flow não era diferente. E eu já estava num processo de implantação de Free Flow na outra empresa. E quando fui para Tamoios, eu assumi o projeto de implantação lá. E na Tamoios foi um pouco diferente, porque a própria Artesp, que é a nossa agência regulatória, nos provocou, porque a gente tinha uma obrigação contratual de construir uma praça convencional. E aí a provocação foi, por que não Free Flow? Então, em poucos meses, a gente conseguiu mobilizar o mercado, a gente foi pesquisar o mercado para trazer a melhor tecnologia. A gente escolheu, ao nosso ver, a melhor tecnologia para nós. Então, em alguns meses, a gente colocou o pórtico de pé. E o desafio na Tamoios foi que a gente inaugurou um pórtico a quente. O que quer dizer isso? Eu não tive tempo para testar. Sim. No dia da inauguração da rodovia, que é o trecho do contorno sul, que vai para São Sebastião, então o dia da inauguração da rodovia foi o dia que o Free Flow começou a operar. O que a gente fez para mitigar esse impacto? A gente criou um pórtico POC. Então, quando você está passando hoje na rodovia das Tamoios, e você passar pela segunda praça, Praça 2, você vai ver um pórtico montado com diversos equipamentos que a gente colocou propositalmente para treinar o Free Flow. Então, a gente treinou sensor, treinou câmera. E no nosso caso, a gente tem uma obrigação contratual para fazer a identificação de cor, marca e modelo. Então, todo veículo que passa, eu tenho que fazer essa identificação, que também, para a gente, era algo novo. Sim. E a gente colocou também todo o equipamento lá e a gente foi ensaiando até a gente conseguir a operacionalizar o trecho que foi inaugurado dia 18 de novembro do ano passado. E quanto tempo vocês demoraram, assim, desde o projeto até a implementação, assim, desse processo de estudo, planejamento, em quanto tempo isso se deu? A gente começou o pórtico piloto em março do ano passado e inauguramos em novembro do ano passado. Legal. E quando você fala de pôr a quente, isso é sempre um desafio. A gente teve uma experiência assim recente também de colocar alguns pórticos a quente. Qual foi então, a maior experiência que você teve nesse processo e o maior desafio que você teve? Assim, porque realmente é bem desafiador, a gente encontra vários problemas no meio do caminho. Até se você puder contar pra gente um dos problemas que você teve e como superou, eu acho que assim, de maneira bem didática, porque eu acho que o público aqui quer ouvir isso, né? Quais foram as dores que você sentiu no processo de implementação do Free Flow? Claro. Acho que o ponto principal ali foi o nosso grande receio era cobrar de forma incorreta. Perfeito. Então, e a gente sabia também que o usuário que utiliza tag não é um problema. E a gente até incentiva as pessoas a utilizarem tag, porque para a operação é mais fácil. Mas a gente sabe também que tem uma grande massa da população que não quer usar tag. E ok, não é um problema nesse sentido. Mas o nosso desafio foi como garantir que o usuário sem tag vai passar e vai ser cobrado da maneira correta,
ou se a gente não tem um problema de cobrança de forma que prejudique o usuário. Então, esse foi o nosso grande desafio. Como que a gente mitigou isso? Quando a gente fez a operação a quente, antes da operação a quente, nós ensaiamos com alguns veículos para tentar reduzir ali o impacto da calibração dos sensores. Mas, ainda assim, todos os trânsitos passados pelo pórtico, 100% foram validados. Então, a gente conseguiu, com isso, mitigar qualquer impacto para o usuário. Então, a gente conseguia enxergar. Então, a gente aumentou o nosso CCA. Nosso Legal. CCA é o nosso Centro de Controle de Arrecadação, onde fica o pessoal que valida os trânsitos. Então, a gente aumentou esse time de uma maneira, nesse momento, elástica. Então, a gente aumentou pontualmente para poder fazer essa validação. Então, além de a gente ter a validação via sistema, a gente tem uma validação pessoa. Então, pessoalmente, está validando trânsito a trânsito. Não, legal. E você falou do CCA. O CCA tem um papel super importante no processo de Free Flow, da validação disso tudo. Como que é essa estrutura hoje, vou chamar de um projeto mais maduro, né, de Free Flow? Você conseguiu reduzir o CCA? Esse CCA está estável hoje? Assim, uma das preocupações que eu sempre vejo quando a gente fala de Free Flow é o tamanho que tem que ser o CCA, o tamanho que tem que ser o back-office, né? O que está por trás do pórtico. Qual que é o tamanho dessa estrutura hoje? Não em números, mas assim, você acha que hoje já está um pouco mais maduro? Assim, as concessionárias precisam se preocupar em ter um time gigante de CCA ainda hoje fazendo esse processo de validação? Olha, com base na nossa experiência, ainda a gente não diminuiu o time, Tá. mas o trabalho diminuiu. Então, a gente quase dobrou a quantidade de pessoas e a gente entende que estabilizou. Perfeito. E agora que a gente conseguiu implantar ferramentas que estão facilitando a vida de quem está validando o trânsito. Então, a gente consegue fazer um cross-check via sistema de placas do veículo que estão passando para verificar se a inconsistência naquelas placas, ou, eventualmente, se um veículo é um veículo que está descaracterizado, no sentido de adulterado. Então, agora a gente consegue, com ferramentas tecnológicas, fazer esses cruzamentos que no começo a gente não tinha. Perfeito. Então, agora a vida está um pouco mais fácil. E a gente tem a tendência de reduzir o tamanho de CCA nos próximos meses. Não, legal. E uma das discussões que eu também sempre encontro quando a gente fala de CCA, desse back-office, é que realmente os sistemas eles precisam também evoluir. Então, inclusive, até compartilhando contigo, a gente criou agentes de IA que conseguem identificar algumas anomalias. Então, isso ajuda muito o CCA. A gente fez um projeto também de facilitar a vida do CCA, que é o nosso time, a Débora, que inclusive está aqui, sempre eu falar da Débora, entrevistou o time do CCA e falou o que vocês usam no dia a dia, o que dificulta. Assim, e a gente aprofundou muito essa parte do sistema para conseguir operar, porque senão é isso, você não consegue diminuir o time, ou não consegue manter ele estável, sempre fica tendo problema. Sim. Então, eu acho que essa visão de facilitar a vida do CCA é muito importante. É justamente esse o lado. A gente está agora buscando ferramentas de IA para plugar no nosso sistema, para reduzir essa questão do trabalho pessoa, né? E quando a gente fala de IA, um ponto super importante que eu também observo e que a gente discute bastante é o das rodovias inteligentes, né? Quando a gente fala de rodovia inteligente, free flow e tudo mais, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças e integração de dados e tudo mais. Na tua visão, assim, qual que é a tua perspectiva para Tamoios ou para o projeto atual de virar realmente uma rodovia inteligente? Ou seja, integrar free flow, integrar outros sistemas e quais são esses sistemas que tornam essa rodovia inteligente e facilita a vida não só da operação, mas depois, no final das contas, melhora para o usuário, né? Sem dúvida. A gente tá na busca de deixar a nossa rodovia cada vez mais inteligente. Hoje eu vejo que a gente tem algumas oportunidades, não só Tamoios, mas no mercado todo. Você imagina, num pórtico de multilane free flow, você pode colocar um pórtico de high speed win junto. Sim. Então você tem numa mesma solução uma cobrança de pedágio e já faz a checagem de pesagem. E é uma tendência, né? Com certeza, é uma tendência. E você diminui custo, diminui a vida para o usuário, fica mais fácil também. Ele está passando com o veículo comercial, ele já vai ser acionado, ele vai ser informado se ele está com sobrepeso ou não. Então, facilita muito, diminui emissões de poluentes, diminui também a questão, aumenta a segurança viária também. Então, essa é uma das tendências, né? E a gente está buscando isso, sem contar da conectividade. Então, hoje, a Tamoios foi a primeira rodovia a ter o Wi-Fi ponta a ponta, e agora a gente está buscando outras tecnologias para conectar mais a rodovia. Eu já precisei usar o Wi-Fi, funcionou muito bem. Ainda bem, bom feedback. Mas agora a gente está buscando a conectividade via LTE. Né? Essa é a grande tendência agora. Porque aí com a LTE você consegue trazer outras tecnologias. Você consegue fazer rodagens de drone, por exemplo. Você consegue otimizar a conectividade entre os veículos, entre o CCO.
Então, fica mais fácil aí o nosso futuro, com certeza, através dessa E conectividade. eu acho que um dos pontos que gera bastante dúvida e bastante questionamento também é como integrar esse monte de dados, né? Porque a concessionária até poucos anos atrás, talvez ela não tinha essa massa de dados tão grande e não conseguia unificar essa massa de dados tão grande. E aí um ponto que eu tenho discutido em alguns projetos é, tá bom, a gente tem um monte de dados de Freeflow, um monte de dados de outros sistemas, mas como é que a gente integra? Como é que a gente Uhum. tem uma análise real desse monte de dados para gerar um resultado que a gente possa de fato interpretar e que a gente possa ser útil, né? Então, eu acho que o grande desafio para nós que trabalhamos com isso daqui a um pouco vai ser, poxa, dados nós já temos. Como fazer uma boa integração e uma boa análise disso, né? E um dos desafios que a gente tem visto cada vez mais é a importância de ter um bom BI, um bom sistema de BI, não só um Power BI da vida, um sistema que, né, mas que os sistemas tenham uma conexão entre si de dados, né? Porque não adianta nada, eu tenho lá o meu sistema de Free Flow e eu tenho um sistema de PMV, eu tenho outro sistema aleatório que não se conectam, não se falam. Então, acho Uhum. que essa integração é cada vez mais importante, né? Sem sombra de dúvida. E vocês têm buscado isso na Tamoios? Como é que vocês fazem essa gestão de dados especificamente lá? Hoje a gente tem algumas iniciativas de Data Lake para Legal, justamente para ter as informações no local unificado e controlado. perfeito, E a partir daí a gente começa a fornecer informações mais analisadas para os usuários. Então perfeito. aí assim a gente consegue tomar as decisões como data-driven, né? Sim, Estava discutindo até hoje pela manhã com a nossa presidência de uma tomada de decisão que a gente vai fazer agora na Tamoios para olhar os ativos e as tomadas de decisões de investimento para ativos serão tomadas agora nas informações que os ativos vão nos trazer. Não só indicadores de como MTBF, MTTR, mas disponibilidade, quanto aquele ativo está depreciado, ou quanto ele está envelhecido tecnologicamente para que a gente faça novos investimentos ou não. não, super legal que você trouxe. E como é que é essa estrutura de dados por trás lá no Tamoio? Assim, você tem um time de dados para fazer isso tudo? Vocês construíram algo automatizado? Como que dá essa estrutura hoje? Hoje temos uma pessoa que está nos apoiando nisso, Perfeito. dedicado para essa atividade. E na parte que eu trouxe da gestão dos ativos, a gente tem um time com 3 pessoas que está dedicado para a gente estruturar essa questão da gestão dos ativos e os investimentos necessários para a concessionária. Pô, bem legal, bem legal. E eu acho que é o caminho, né? Para todas as Sem dúvida. concessionárias é partir por aí e tentar desenvolver algo nesse sentido. Eu acho que a gente tem um mega potencial de mercado, inclusive, até para outras empresas pensarem em soluções quanto a isso, né? Quando a gente fala de rodovia inteligente também, não dá para te associar a veículo eletrônico, né? Elétrico, né? Sem Veículos dúvida. inteligentes, inclusive a gente tem algumas iniciativas, até contando aqui um pouquinho, de integrar o sistema de pagamento já embarcado no veículo, que é uma coisa completamente diferente, poucas empresas fazem hoje no Brasil, não conheço nenhuma, na verdade, que faz isso, mas a gente tem tentado buscar iniciativas e testes e promover isso. Qual que é a visão de vocês quanto aos veículos elétricos, até mesmo assistência para veículo elétrico, como se dá essa tecnologia dentro desse ambiente da Tamoios que está se mostrando bastante avançado, digamos assim. Uhum. Sim, a questão do pagamento que você comentou pelos veículos, eu me lembro no último fórum sobre Multilane Free Flow na NTT, foi até discutido o Free Flow via satélite. Isso, Então, acho que exatamente. é uma tendência que no futuro breve a gente deve estar esbarrando por aí, né? E não só via satélite, assim, às vezes, bom, o satélite é uma parte importante do Do componente, pagamento, exatamente. Mas aí, voltando para os veículos elétricos, a gente está com uma iniciativa para este ano de ter um eletroposto para poder trazer mais benefício e conforto para os nossos usuários. A gente tem um local muito bacana, instagramável ali na rodovia. Não sei se você já teve a oportunidade de passar na subida da serra. É o nosso mirante. Legal. Então, é um local que o pessoal normalmente para de domingo para tirar foto, de frente para a represa. Uhum. E a gente vai construir um eletroposto ali justamente para Bem atender os legal. usuários que estão subindo, que é onde mais tem a demanda de energia para os veículos, né? Então, é algo que a gente já está buscando para que traga esse conforto aí para os usuários. E eu tenho percebido também que a Tamoios tem buscado muitas iniciativas olhando para o usuário, né? Porque é uma rodovia assim, tá bastante na vanguarda aí, digamos, nesses avanços todos, né? Sem dúvida. Quais outros avanços vocês têm tentado implementar ou estão no radar de vocês para implementação pro ponto de vista do usuário, assim, o que ele tem de benefício real, né? Uhum. Bem, além da questão dos contornos que a gente inaugurou em novembro, como eu comentei, hoje a Tamoios tem o maior complexo de túneis da América Latina. Hoje São incríveis. são 17 túneis, são mais de 38 quilômetros de túnel. E ali o usuário
a gente espera que ele não precise, mas ele tem total suporte quando ele está na nossa rodovia. Então, os túneis são totalmente autônomos, são totalmente automatizados, o controle é todo feito através do CCO. Qualquer pane, a gente consegue identificar um veículo parado através do sistema DAI, que é a detecção automática do incidente. Então, a gente consegue identificar se o veículo está parado, se tem veículo na contramão, se tem pessoas andando, se tem objetos que foram lançados de algum veículo, se tem veículos em baixa velocidade. Então, o usuário, às vezes, não consegue enxergar o que a rodovia hoje entrega para ele. Mas esse é um exemplo que a gente está ali com uma tecnologia de ponta, é uma tecnologia europeia. A gente recebeu, semana passada, o pessoal do Peru que veio nos visitar para saber como que a gente fez, como a gente opera e como que a gente trata o usuário quando tem uma pane ou quando tem um incêndio no túnel. Perfeito. Então, hoje tem todo um esquema para a gente poder trazer o fluxo do usuário para um local seguro, onde ele não vai ter nenhum risco de morte ou nenhum risco de acidente. A gente consegue fazer todas as intervenções dos túneis de maneira remota. E acho que esse é um exemplo clássico que o usuário não consegue enxergar isso. É invisível, né? Não, é exato. Mas a gente está proporcionando tudo isso para o usuário. E eu acho que você trouxe um bom ponto, assim, o usuário muitas vezes ele não vê porque ele não precisou até hoje e tudo mais, mas eu acho que esse é o grande ponto e a grande diferença dessa, né, assim, de quando ele precisar realmente vai ser algo útil, rápido e, né, vai ter uma experiência muito boa para ele. E isso traz muito para o nosso mercado de pagamentos de free flow, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Que é uma coisa que eu sempre trago, assim, para os nossos clientes, para o nosso time, que é, assim, esse pagamento tem que ser como deveria ser, completamente invisível, sem fricção, super conectado e que o usuário tenha liberdade de fazer o pagamento onde ele quiser, enfim. Eu acho seja fácil para ele, né? Seja tem fácil, que ser fácil. Tem que ser fácil. Inclusive, diminuindo as barreiras, né? Assim, poxa, uma dificuldade... Convenhamos, né? Uma dificuldade para o usuário baixar o aplicativo da concessionária muitas vezes, ou entrar no site, muitas vezes quando ele fala de várias concessionárias. Então, um dos projetos que a gente tem é tentar unificar tudo isso e dar conveniência para o usuário para ele pagar onde ele quiser, como ele quiser, ou até mesmo de maneira recorrente, enfim, dar mais liberdade, né? Eu acho que faz muito sentido com o que você trouxe. E quando a gente fala desse, não só de pagamentos, mas com usuários em geral, uma grande dificuldade que eu acho que as concessionárias têm é essa comunicação com os usuários, né? Felizmente, hoje com o Free Flow, o usuário se cadastra, ou tem uma rede de parceiros ali conectados que é onde a gente tem os dados dele, mas essa comunicação direta com os usuários é muito difícil. Que iniciativas vocês têm hoje de comunicação com o usuário? O que vocês estão olhando a longo prazo? E o que você pode compartilhar aí com a gente sobre isso? Hoje a gente está em todos os canais. A gente está no X, está no Instagram, está no Face. Então, assim, a gente busca trazer uma comunicação com o usuário de maneira frequente, né? Nossa base de X é bastante alta e agora o Instagram está subindo exponencialmente também. Mas a gente tem no nosso app, todo mundo que se cadastra, a gente consegue fazer a comunicação. Então, a gente sempre dispara a comunicação para o usuário que passou com o seu veículo, não tem tag, a gente avisa quando passou, se tem débito, se não tem. Então, a utilização hoje do app é um recurso que a gente está utilizando muito para fazer esse contato com o usuário. É claro que o usuário precisa fazer esse cadastro, Sim. porque, por vezes, nem todos os usuários têm uma facilidade para entrar no app, para fazer um cadastro. Então, isso eu diria para você que hoje é uma barreira. Sim. Né? Por outro lado, quem consegue fazer esse cadastro, a comunicação flui de uma maneira muito mais simples. E tem mais benefícios também, né? Porque o aplicativo tem muito mais coisas. Sem sombra de dúvida. Você consegue enxergar condições da rodovia, enxergar câmeras. Se você tiver no app, você consegue também fazer conexão com o nosso CCO, caso você precise de algum suporte. Então, sem sombra de dúvida, o app é uma ferramenta muito forte, muito útil para nós. E até contando um pouco da minha experiência com a Tamoios, eu moro em São José dos Campos, né? Que beleza. E a Tamoios é logo ali, eu usei bastante já, sou um usuário assíduo. Use bastante, a gente agradece. E uma das iniciativas que eu vi é que vocês fizeram um excelente trabalho, na verdade, com as agências de publicidade locais e tudo mais, de comunicar os usuários na cidade, contar sobre a Tamoios, conversaram com vários órgãos ali locais também para ampliar essa mensagem. E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa tua experiência, porque quando a gente fala de projeto de Free Flow, isso eu percebo que é uma dificuldade para as concessionárias. Elas não sabem como divulgar esse projeto, elas têm muito receio do usuário não ficar sabendo do Free Flow, de ele ser multado e depois acionar a concessionária. E muita dessa falta de conhecimento do usuário é uma falta de comunicação da concessionária. Sim, sim. E eu acho que o seu Tamoios foi super bem. Inclusive, eu ainda vejo iniciativas nesse sentido, né? Sim. Esse papel de educação, de divulgação, de comunicação.
Como vocês fizeram esse planejamento aí de comunicação desse projeto para aumentar, de fato, essa adesão? Foi um projeto bastante estruturado. A gente foi até reconhecido pela Artesp, pelo projeto que a gente fez. A gente atuou em diversos ramos, diversas vias, né? Para vocês terem uma ideia, eu mesmo dei palestra em universidade para explicar Free Flow. Eu fui lá explicar para os alunos o que é Free Flow. Expliquei para outras pessoas também, com mais diversos públicos que vocês imaginaram o que é Free Flow. Vocês foram escolas, eu fui na prefeitura que eu vi sobre e assim por diante, né? Postos de caminhoneiro, a gente abrangeu muito mesmo. Sim. E a gente contou também com o suporte de um grupo jornalístico também para nos apoiar nessa divulgação. Acho que pegaram um influenciador da cidade, Sim, um jornalista, foi super legal. Pegamos também. A divulgação na rodovia foi em massa. Em todos os postos que você imaginar ali na rodovia também, a gente tinha uma divulgação muito massa também, muito maciça dessas informações do Free Flow, de como funcionava. Disponibilizamos um hot site, que teve vários acessos a esse hot site. Temos um canal também para explicar e falar sobre Free Flow especificamente. Tem um canal também na ouvidoria para ouvir também e receber as informações e qualquer reclamação direcionada para Free Flow. Então, de fato, entendo que essa campanha foi extremamente importante para que a gente tivesse sucesso no Free Flow. Porque a gente considera que temos sucesso no Free Flow. Tivemos um índice de reclamação baixíssima, todas tratadas. Então, assim, a gente entende que hoje o projeto Free Flow na Tamoios foi um projeto de sucesso. E ainda assim gera dúvida, né? Assim, agora Sem fazendo papel que é completamente agnóstico desse mercado como usuário, muitas vezes eu vejo outros usuários nem sabem muitas vezes como pagar, como acessar, que existe, ou qual pórtico é Free Flow. Acho que ainda tem dúvida, mas também um pouco de falta de maturidade do usuário também, né? Ele está aprendendo com isso e a gente tem que ajudar ele de fato. Então acho que tem muita coisa pela frente. O Brasil está aprendendo com isso, né? Exatamente. Em várias concessionárias estão acontecendo isso. E é uma curva, né? A gente está trazendo uma tecnologia que, por exemplo, na Europa ela é mais madura, nos Estados Unidos ainda... Tem muitos anos. Muitos anos também nos Estados Unidos. E a gente está começando. E é normal nesse começo, mas logo isso aqui vai engrenar. Sem dúvida. E vai deslanchar. E você falou de outro ponto interessante, que é do atendimento. Isso eu tenho bastante curiosidade, na verdade. Eu conheço algumas realidades de pedágios de Free Flow, né? Porque a gente opera aí com alguns clientes. Mas qual que é o volume de atendimento de Free Flow especificamente dentro da Tamoios? Assim, você percebe que isso também tem se mantido estável? E quais são as principais dúvidas e queixas dos usuários? Aí, trazendo um pouco da nossa realidade, né? A gente percebe que é muita dúvida de como pagar, de como acessar, gente que talvez não seja tão apta digitalmente assim. Então, eu vejo que é muito mais falta de experiência, até mesmo entendimento digital, do que de fato um problema do sistema, né? No ponto de vista de vocês, como se dá esse processo? Hoje, o número de pessoas que ligam ou pedem alguma ajuda, ele é muito inferior ao nosso número, nossa vazão de veículos, nosso VDM que a gente tem hoje no pórtico, né? Não chega a 0,5%, ou inferior a 0,5%. E assim, as maiores dúvidas eu passei com o meu veículo no pórtico? Isso é comum. Então, assim, tem todos os canais para a pessoa checar, mas esse a pessoa... é o usuário que não cadastrou, né? Não cadastrou e nem sabe. Ela tem dúvida se ela passou no pórtico. Ela vai para Ubatuba e ela pergunta se ela passou pelo pórtico e fica para ir sentido São Sebastião. Uhum. Então, essas são dúvidas. Ou como que eu pago? Né? Então, mesmo a gente fala assim, poxa, tenha o passo a passo e a gente passa a orientação de como fazer o pagamento. Então, hoje, acho que o que está no ranking aqui são essas dúvidas, essas duas maiores dúvidas. E uma outra pergunta aqui também relacionada que eu fiz no CCA. Vocês também criaram um canal de atendimento especificamente para esse tipo de usuário? Vocês separaram esse atendimento? Como que vocês fizeram essa organização lá? A princípio, a gente tinha um canal, assim que a gente lançou, a gente tinha um canal específico para Free Flow. Uhum. Agora que a curva já entrou no movimento normal, então agora tem só o canal da ouvidoria que está dando vazão pro Free Flow. E o volume é baixo. É baixo. Proporcionalmente ao restante, é baixo. Bom, isso é um bom sinal, né? Então a coisa está ficando bem madura aí nesse sentido. Sim, né? num curto espaço de tempo. Exatamente. Se pensar em novembro, que a gente inaugurou. E, Denis, até para a gente concluir aqui, assim, o que você acha que ainda precisa evoluir no sistema de Free Flow? Não só da Tamoios, mas como um todo, assim, para que a gente possa realmente ter um sistema eficiente, maduro, seguro para todos os usuários também. E o que mais a gente pode... que você acha que a gente pode desenvolver, né? O que pode vir de novo aí pela frente para que a gente possa trazer mais tecnologia para esse modelo. Sim. Sem dúvida, as ferramentas de IA para facilitar a vida do CCA, eu diria que isso é fundamental, né? Pensando na operação. Sim. Agora, pensando no usuário,
sem dúvida, também é a facilidade de pagamento, né? Então, para os usuários sem tag. Então, para os usuários sem tag que eventualmente preferem não utilizar tag, a gente tem que buscar facilitar a vida dessas pessoas. Legal. Bom, eu vou fazer nosso jabá aqui então, para quem quiser conhecer depois os produtos da Movia nesse sentido, principalmente nosso hub. Eu estava te contando um pouquinho que a gente integra tudo isso, né? Então, de maneira bem simples, a gente pega todas as operações, todas as transações que tem na concessionária e joga isso para os nossos aplicativos parceiros. Então, a gente tem uma base de mais de 30 milhões de usuários, principalmente no estado de São Paulo, que é onde a gente consegue diminuir essa fricção. Então, assim, esse é o grande ponto que a Movia pensou e tentou fugir também de disputar o free flow da maneira tradicional, né? A gente pegou uma parte ali que é realmente importante, que é usuário, pagamento e diminuir a evasão. Vamos para o bate-bola final? Bora. Vamos lá. É uma ferramenta que você usa todos os dias e não abre mão. Cara, eu diria que são duas. Eu uso muito o Microsoft To Do, porque tudo que eu lembro de atividades que tem que fazer, eu lanço lá, direciono para o time, já direciono no e-mail para quem que vai trabalhar, Legal. já coloco os prazos, então aí nas reuniões de follow-up fica muito mais fácil meu dia a dia. E o OneNote, que eu uso muito para fazer as anotações. Então, Boa. Um livro que te marcou. Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Boa, bom, é excelente livro também. Para mim é uma divisão de águas, onde você entende que a inteligência emocional, eu diria que ela é tão importante quanto a inteligência, o QI, né, o seu coeficiente de inteligência, porque lidar com situações diferentes, lidar com pessoas, isso faz uma diferença tremenda na vida. Trabalha com equipe também, muito grande, Exato. isso acaba fazendo uma grande diferença de fato. E um projeto que te deu orgulho de entregar? Eu tenho dois também, não posso, eu não sou binário, mas eu tenho dois também. Acho, para mim, uma implantação de uma concessionária que eu fiz, de 850 quilômetros, que saía de Goiás até Tocantins. Eu fiz a implantação de toda a parte de automação, tecnologia, elétrica. Legal. Então, foi um desafio fantástico. E não podia deixar de falar do Free Flow, claro, da Tamoios. E, inclusive, não sei se você sabe, mas a Tamoios é a primeira concessão que tem uma pista reversível de Free Flow. Ah, não sabia. Então, não existe outra... Agora, a gente está recebendo benchmark para saber como que a gente fez pista reversível. Então, quando você tem um sentido, no nosso caso, que é um sentido que vai, um sentido que volta, quando você precisa fazer manutenção numa via, isso, quando há problema em algum equipamento, como é que se faz? Então, a gente criou uma pista reversível central, onde a gente consegue operar dos dois lados, e assim, tanto para fazer uma manutenção de equipamento, ou se tiver algum problema na via, na pista de rodamento, a gente consegue operar com a outra via. Que legal. Quero ir lá conhecer. Tá convidado. Poxa, eu vou com certeza, pertinho de casa. E é isso, Denis. Obrigado aí pelo esse bate-papo. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado a vocês Tenho pelo certeza convite. que a gente vai se falar bastante ainda. Esse mercado, todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Sem a gente dúvida. tem bastante coisa pela frente, vários outros eventos. Depois farei outros convites também para você em outras ocasiões. Mas obrigado aí por estar aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Tudo de bom, viu? Obrigado. Sucesso. Chegamos ao final do nosso podcast Conecta na Movia. O podcast fala sobre rodovias, tecnologia e principalmente sobre pedágio sem barreiras. Vejo vocês no próximo episódio e é isso aí. Valeu!